Olá, pessoal! E aí, estão prontos para o nosso happy hour? Preparados, contagem regressiva, concurso CESAP e nossos alunos vão fechar a prova. E esse happy hour vai fazer a diferença, viu? Vamos lá? Então, primeira questão. Como sempre, a gente tenta fazer uma programação de questões que contemple todos os conteúdos. E aí, a gente pega uma questão bem básica de Comperv, que é sempre daquele molde de colocar as alternativas para que você considere as assertivas. E aí, em relação às políticas de saúde, vocês já devem fazer facilzinho, porque no começo as questões pareciam muito difíceis, mas quem já fez nosso preparatório, está participando das aulas, claro que é uma questão dessa já fecha de cara. Então, vamos lá. Considerando a história das políticas de saúde no Brasil, analise as assertivas abaixo. Das afirmações estão corretas. Vamos lá. A revolta da vacina em 1904 foi a expressão legítima da insatisfação da população com a obrigatoriedade da vacina contra a febre amarela, certo? Errado. Qual é a vacina? Varíola. Então, você já coloca aí errado. Tenham cuidado com as pegadinhas da Comperv. Ela muda uma palavrinha, tá aí. Mudou só o final. O resto está tudo certo, né? Em 24 de janeiro de 1923 é aprovada a Lei Eloy Chaves, até aí tudo certo, que cria as caixas de aposentadorias e pensões para todos os trabalhadores, certo? Errou no final, desonerou. Não foi para todos os trabalhadores, foram para os trabalhadores urbanos. Então, errado. Em 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde. Certo? Certo. Em 1986, a reforma sanitária se inicia no Brasil. Errado. Em 1988, a reforma se inicia oficialmente no Brasil. Aliás, ela só se inicia em 88, porque antes era apenas um sonho, era apenas um projeto, era apenas uma expectativa que foi... ganhou corpo na 8ª conferência, mas não se consolidou, porque era um projeto, era uma proposta na 8ª conferência. E aí a gente faz uma revisãozinha, ó, das datas que vocês não podem esquecer. Tá? Esse slide eu uso muito nas nossas aulas, mas quem não foi nosso aluno, e aí relembrar para vocês também que foram alunos, vamos lá. 1900 a 1923, ênfase no modelo do sanitarismo, né? E aí o sanitarismo campanhista, também chamado de higienismo, tá? E em 1903, ou seja, nesse período a gente vai ter o combate à febre amarela no Rio, a gente vai ter em 1904 a revolta da vacina, que foi a questão anterior, a gente vai ver em 1923 a Lei Eloy Chaves, que cria as caixas de aposentadorias e pensões, em 1930, ó, Ministério. Então, olha as datas da questão anterior, tá? É só a gente realmente fixar as datas e olhar os detalhes do que aconteceu. Porque na hora que eu coloco a data lá certa, mas eu mudo o objeto do que aconteceu, a questão está errada, né? Em 1933, a gente vai ter aí os primeiros institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs ou IAPs. E esses institutos, eles tiveram uma diferença, lembrem-se disso, das CAPs, porque eles iriam ser organizados pelas categorias e com participação do Estado. Não é? Quando as primeiras CAPs eram uma organização das empresas, com as contribuições dos trabalhadores, mas eles não tinham poder sobre aquele processo de organização das CAPs, ok? Em 1942, a gente também tem que lembrar que aconteceu algo muito importante, a criação da Fundação de Serviço de Saúde Pública no Brasil, Fundação CESP, primeira fundação antes do Ministério, primeira instituição de saúde brasileira que atua com saúde pública no campo da assistência
na atenção básica, que naquela época não tinha esse nome, atenção primária, né? Naquela época. Então, são as ações básicas de saúde no campo da saúde pública, primeira instituição de responsabilização brasileira, que ainda não tinha um ministério, mas foi uma pressão do governo americano para que fosse implantado um serviço que garantisse a saúde dos seus trabalhadores. Lembrando que por isso a Fundação SESC só tem no Norte e Nordeste, que eram os estados onde o governo americano explorava nossos minérios. 1953, Ministério da Saúde, criação em 25 de julho. Lembre-se dessa data, 1953. 1960, a promulgação da Lei Orgânica da Previdência, que aí passa a ser obrigatório para todos os trabalhadores terem direito à Previdência e não mais só quem tinha IAPs. Em 66, os IAPs transformam-se, são todos consolidados num único instituto, o Instituto de Aposentadoria, Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS 66, não esqueça essa data, 1966. Em 74, a gente vai ter o Ministério da Previdência e Assistência Social, criado. Em 76, a gente vai ter o PIAS, Programa de Interiorização das Ações de Serviço de Saúde, que são, assim, um marco inicial para o movimento sanitário brasileiro, que começou na década de 70, final da década de 70. O movimento não é a reforma. O movimento foi uma organização da sociedade, junto com os trabalhadores, com os usuários, uma insatisfação em relação ao modelo vigente e começa a se organizar com o apoio das instituições, das universidades, dos órgãos que defendiam os interesses, nesse caso aí, que não tinha, nós vivíamos numa ditadura, mas os órgãos que estavam se organizando para defender, de alguma forma, os interesses dos alunos, dos docentes, das universidades nesse processo. E aí surge o movimento sanitário brasileiro, ou movimento em defesa da reforma. Não esquecer, 76 foi marcante. Também em 76 a gente vai ter a criação do CEBSO, Centro Brasileiro de Estudo em Saúde Coletiva. Por isso que ele é no mesmo ano. Ele subsidia, inclusive, esses sanitaristas do PIAS. A maioria deles tinham sido formados, feito especialização em saúde pública e estavam conscientes da necessidade de mudança desse modelo. Então, o SEBS vai fomentar, de alguma forma, a ação desses sanitaristas no PIAS. 1977, criação do INPS. O Ministério da Previdência e Assistência Social divide as suas áreas de atuação. E quem fica com a atuação da assistência aos trabalhadores? O INAMPS, que vai ser o grande sustentáculo do modelo médico-assistencial privatista ou previdenciário, que não era, na verdade, um sistema de saúde. Eram dois grandes órgãos, Ministério da Saúde de um lado, fazendo as ações de saúde básicas, ações coletivas, e do outro lado, o grande e poderoso INAMPS, garantindo assistência apenas para os trabalhadores contribuintes. Em 78, Conferência de Alma-Ata, não esqueçam, marco mundial. E é a partir de lá, de Alma-Ata, que o Brasil se compromete em mudar o seu modelo, em investir nos cuidados primários de saúde. E isso vai ser muito importante para o desenvolvimento e o fortalecimento do movimento sanitário no Brasil, né? 79, além da criação da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, é também publicada a Lei da Anistia. Lembre-se disso? Então, todos esses campos e essas coisas que começam a acontecer estão fortalecendo o movimento sanitário. E o momento da redemocratização com a anistia vai trazer de volta os nossos sanitaristas exilados. Então vai ser show. O movimento sanitário vai começar os anos 80 com grande força e esperança para que realmente aquele movimento se consolidasse numa realidade que foi a realidade da reforma sanitária. Em 80 a gente teve o Prev Saúde, Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, que também pela primeira vez o Brasil já dá um discurso da prioridade para as ações básicas. Então, esse Prev Saúde foi a primeira iniciativa pós-Alma-Ata do governo em discutir os cuidados básicos de saúde. 88 e 82, 81 e 82 tem o CONASP, o Conselho Nacional, Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, vai
esse conselho vai gerar um programa de ações integradas de saúde, que são as AIS, Ações Integradas de Saúde. Elas são fruto desse programa de ações do Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária. A Previdência já sentando, o INAMPS, os técnicos do INAMPS, sentando com técnicos do Ministério da Saúde, para discutir as ações primárias de saúde, a inserção, a descentralização, o cuidado integral a partir dessas ações. Ações integrais da saúde da mulher e da criança. É neste período que surgem esses programas, tá? E aí também com participação até do MEC nesse processo. Em 86, a gente destaca aqui, vocês não podem esquecer, o marco ideológico, o evento que marcou o processo, que marcou ideologicamente o início da reforma. Porque foi lá que surgiu a ideia escrita, pronta do projeto. Tá? Foi lá que se apresenta a proposta do SUS. Mas não podemos dizer que a conferência foi o evento marco legal. Porque se nós não tivéssemos conseguido que aquele texto apresentado na 8ª conferência, aquele projeto, fosse inserido na Constituição de 88, a reforma não teria se consolidado legalmente. Então, aqui foi o marco ideológico, onde se apresentou o projeto, a proposta da reforma, mas não se inicia a proposta em 86. Em 87... após a 8ª conferência, a gente vai ter aí o SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. O SUDES, lembre-se, esse aqui era um convênio, foi um convênio do INAMPS, um sanitarista que era da reforma, era do movimento sanitário, assume a presidência do INAMPS. E ele, por dentro do INAMPS, fragiliza e desmantela o próprio INAMPS, repassando as ações do INAMPS para os estados, através de um convênio. Isso chamou-se SUDES, mas não era ainda o SUS. Aí o SUS é criado em 88, na Constituição de 88. Então essa data é marcante, é um divisor de águas, já que o conteúdo de vocês todo se baseia na reforma e pós-reforma. Ok? Então vamos lá. Questão 2. Destacando aí essas datas, vamos. A seção 2, capítulo 2 da Seguridade Social e seus 5 artigos, do 196, 197, 198, 199 e o 200, ou seja, ele está falando do capítulo da saúde dentro da Seguridade Social, do título da Seguridade Social. A Seguridade Social tem 2 artigos anteriores ao 196 que são muito importantes também. Mas aqui a questão se refere só a quê? Ao capítulo, a seção da saúde, que é específica do 196 ao 200. Então, o que é que ele vai dizer? Lembrando que esses artigos, eles estão inclusos na Constituição e tratam da regulamentação, visando a garantia das políticas de ações de saúde a nível nacional. E vale saber que vai ser publicada uma lei que vai regulamentar esses 5 artigos, que vai ser a Lei 8080/90. Mas aqui a questão se refere à Constituição, aos 5 artigos. Sobre a legislação e sua aplicabilidade no âmbito do Sistema Único, analisa as afirmativas. As ações e serviços públicos de saúde devem seguir um modelo assistencial independente de integrarem uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde, de serviço certo, errado, né? Não é independente. A descentralização deve pautar-se num processo de condução com direção única em cada esfera de governo. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, com base em diretrizes, contratos ou convênios, certo? Certo. O processo de formação de recursos humanos na área da saúde estabelece prioridade exclusiva para a atenção básica. Errado. Não existe no SUS essas palavras. Exclusivo, apenas, somente. Geralmente torna a questão errada. Então, apenas a 2 e 3 estão corretas, ok? Pensem que está uma questão muito fácil para vocês que se prepararam, né? Aqui, ó, a gente só lembra para vocês todos os artigos. 194 e 195, eles antecedem o título da saúde,
capítulo da saúde. Mas eu faço questão de lembrar para vocês que o 194 vai trazer o conceito de seguridade social, incluindo a saúde como uma das áreas. Quais são as 3 áreas? Saúde, previdência e assistência social. O artigo 195 vai dizer que a seguridade será financiada por toda a sociedade. Indiretamente, se a saúde e a seguridade social, também a saúde será financiada por toda a sociedade, lembre-se disso. E, claro, com participação dos estados, municípios e União, Distrito Federal também, né? Aí sim começa o capítulo da saúde. O artigo 96, que é o primeiro do capítulo da saúde, traz o conceito ampliado de saúde, saúde como um conceito cidadã, saúde como condições de vida, como qualidade de vida. E aí já insere um conceito de cuidados voltado para a atenção à saúde, com promoção, proteção e recuperação. E diz que as políticas sociais e econômicas é que vão definir o limiar de saúde de um país. Tá? E lembre-se, esse artigo, ao ser regulamentado pela Lei 8080, vai dizer quais são esses determinantes. Lembre-se que são 13 determinantes, artigo 3º da Lei 8080. Relembre aqueles determinantes, e lembrando que a atividade física entrou, é a mais recente, em 2013. 197 vai falar das ações de serviço público de saúde no Brasil. E vai dizer que elas são de relevância pública e que pode ser exercido por profissional liberal, por instituições públicas e privadas, por pessoa jurídica. Tá? Vai possibilitar outras formas de se fazer saúde que não seja dentro do Sistema Único de Saúde. Agora, o único sistema de saúde público no Brasil é o SUS. E o privado pode participar dele, desde que seja para complementar o que falta. E a contratualização tem que respeitar a legislação do SUS. E todos os profissionais que atuam no Brasil, seja privado, não liberal, não é prestador do SUS, todos são regidos pela Lei 8080/90, por causa desse artigo aqui. E eles só podem exercer sua profissão liberal independente porque tem esse artigo aqui. Agora, o 198, pelo amor de Deus, não esqueça, é o que cria o SUS. E ele vai criar o SUS, dizendo que é um sistema, é uma organização regionalizada, hierarquizada, e traz 3 diretrizes. Descentralização, com direção de cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Lembre-se que o modelo muda, a prevenção será prioridade, deveria ser, se ainda não é, por isso que a reforma não se consolidou. E terceiro, participação da comunidade. Não esqueçam isso, são as 3 diretrizes da Constituição. Lembre-se que aqui, originalmente, a Constituição só tinha um parágrafo único que não detalhava sobre o financiamento. Deixava isto para uma lei que regulamentaria. Só que a lei que regulamenta, que vai ser a Lei 8080 de 90, vai ser... Os vetos foram grandes em relação ao financiamento. Aí a gente vai ter a Emenda Constitucional 29 de 2000, que tenta acrescentar um texto nesse artigo 98, definindo as regras do financiamento. Mas a gente sabe que essa emenda constitucional só foi regulamentada em 2012 e de uma forma bastante prejudicial para o SUS. Né? O SUS foi prejudicado desde a sua criação porque não deixou claro e... Na lei que falava um pouco desse financiamento, houve os vetos. Então, isso é tema que a gente fala e é que é importante lá na frente do financiamento. Lembrar, esses artigos destacam o 96 e o 98. E aí, o 199 vai falar da relação público e privado. Lembrem-se que as instituições públicas poderão participar de forma complementar através de contrato. Olha lá a questão. De contrato de direito público. Mesmo que seja uma contratualização do setor privado, mas o contrato é de direito público. E tem algumas instituições, por exemplo, se for Estado com município, não é contrato, é convênio. As pessoas jurídicas têm a mesma intenção. Já quando vai fazer uma contratualização do setor privado com fins lucrativos, aí tem que ser um contrato, sim, não um convênio, mas de direito público. Vai dizer que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções de instituições privadas com fins lucrativos. Não deixa nenhuma brecha
publicada uma lei. Então, sempre que cair uma questão sobre a destinação de recursos públicos, sempre vai ser errada se disser que é permitido. Porque a Constituição não deixou brecha legal e isso nunca vai acontecer, a não ser que mude a Constituição. Já o terceiro parágrafo vai dizer que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Gente, se cair uma questão sobre essa situação do capital estrangeiro, tem duas respostas. Se fosse relacionando à Constituição, tem que estar desse jeito aqui. Não mudou, a Constituição não mudou. O que aconteceu é que em 2015 foi publicada uma lei, não deixou a brecha, que legal? Salvo em casos previstos em lei, o governo publicou, abriu o Brasil para o capital estrangeiro explorar. E não foi só na saúde, não. Mas se abriu, essa lei é maior, porque é uma lei que atua em todos os segmentos. E aquele segmento que deixou brecha, se aqui não tivesse, parasse aqui, botasse um ponto, a gente não era atingido. Capital estrangeiro não poderia explorar os serviços de saúde no Brasil. Mas deixou essa brecha aqui, salvo nos casos previstos em lei. Então, o que é que acontece? Na Lei 8080 vai ter alteração. O artigo 23 da Lei 8080, que era vetada a participação, do mesmo jeito que estava aqui, estava lá na Lei 8080. Porque a lei regulamenta a Constituição, ela não pode falar diferente. Só que como a Constituição deixou essa brecha, quando foi publicada a lei nacional, não é só da saúde, é uma lei, claro, uma lei para o Brasil, tem a brecha legal da Constituição, o Brasil, a saúde vai ser atingida. E aí vai alterar lá a lei que regulamenta o SUS. Né? O artigo 23 vai dizer que é permitido, na lei 8080, aqui vai ser, se vocês virem qualquer questão, tem que estar a resposta igual como está na Constituição. Tá? Agora, se referir à Lei 8080, aí vai ter que colocar o que está lá no artigo 23 da Lei 8080, que vai dizer que é permitido naqueles casos que são possíveis. E aí vai permitir explorar todo tipo de serviço. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Também não deixa brecha legal, graças a Deus, né? Senão nossos órgãos, nosso sangue, tudo, sei lá, o que é que não se faz por dinheiro, mas não é o caso. Aqui não se deixou brecha legal. Então não pode nunca sair uma lei que diz isso, ok? Aí, por último, o artigo, fiquem atentos para esse parágrafo. E aí vem o artigo 200, que finaliza o capítulo da saúde, que vai falar das atribuições do SUS. Cuidado, quando se refere à Constituição, é uma coisa. Na Lei 8080, ela detalha mais essas atribuições. Ela fala, inclusive, de quem é a responsabilidade do município, do Estado, da União. Mas se referir à Constituição, a Compev, ela é perspicaz. Então, por exemplo, ela pega esse artigo, como na Lei 8080 é detalhado, fala do papel do município, do Estado, aqui não. Então, se referir à Constituição, vocês têm que se lembrar o que é papel do SUS a nível nacional. Fiscalizar, controlar, fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Preste atenção, porque são esses detalhes que a gente tem que dar uma lembrada, porque às vezes você olha o início, aí, por exemplo, essa questão teve uma aluna que chegou para mim de um concurso, e a gente ficou, participar da produção de medicamentos, será que tinha essa parte? Tem. Porque a gente até lembrou, tem as vacinas, tem o SUS participa, ele não produz sozinho. Até porque a indústria farmacêutica, a gente tem que ter muito cuidado com a interesse da indústria farmacêutica com o SUS. Mas ele tudo tem que ser controlado, fiscalizado, não só medicamentos, mas procedimentos, substâncias. E o SUS deverá participar da produção de medicamentos, equipamentos, hemoderivados e outros insumos.
executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador. Aí vocês poderiam perguntar, mas é papel, a execução não é municipal? Aqui não está falando de qual esfera de governo. Está falando do SUS. E o SUS executa essas ações. Aí lá na Lei 8080 vai dizer quem faz o quê. Ou seja, a gente sabe que essas ações de execução, quando estão as 3 esferas de governo, quem é que executa? Os municípios. Como é que o Estado pode participar, pode executar em caráter complementar? Lá na Lei 8080 vai dizer quando o município, o Estado poderá participar, apoiar, mas ele só executa essas ações se o município não tiver. Por isso que é o caráter complementar do Estado. E a União vai dizer lá, na Lei 8080, não é aqui, que a União tem uma diferencial. É a única ação direta do Ministério nos municípios e Estado, é a fiscalização através da vigilância sanitária de portos e aeroportos. Mas aqui não está falando da Lei 8080. Está falando da Constituição e aí fala do SUS como um todo, tá? Então, fixem isso. Ordenar a formação de recursos humanos não é formar. É dizer quais profissionais está se precisando para valorizar a formação e priorizar daqueles profissionais que são necessários no SUS. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, porque o SUS não faz isso sozinho. Então ele participa e ele também em alguns casos executa as ações básicas de saneamento básico, né? Melhorias sanitárias, algumas são feitas conjuntamente. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Lembrando que isso foi uma redação dada, a inovação entrou depois, que não tinha, porque houve essa emenda constitucional 85 de 2015. Então hoje não é só desenvolvimento científico e tecnológico, entrou também inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Ou seja, desde a produção até o consumo, o SUS vai ter um papel fundamental nisso aí. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Fixem bem que esse artigo e 199 da Constituição são os mais cobrados. Claro, e 196 e 198. Termina, minha gente, que vocês têm que saber claramente os 5 artigos da Constituição, tá? Porque eles poderão e deverão ser cobrados, sim, nessa prova. As normas, como lá pede sobre as políticas, a gente tem que entender que o SUS não teria sido operacionalizado se não tivesse as normas operacionais. E o que são elas? Vamos ver uma questãozinha sobre as normas. As normas operacionais básicas são instrumentos utilizados para definir estratégias e movimentos tático-operacionais que orientam a operacionalidade do sistema, a partir da avaliação periódica de implantação e desempenho do SUS. Embora o instrumento que formaliza a norma seja a portaria do Ministério da Saúde, o seu conteúdo é definido de forma pactuada entre o Ministério da Saúde, representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais, que é CONAS e CONASEMS. Como é que eles participam desse debate? Eles são membros do Conselho Nacional. E quem é que delibera sobre as políticas de saúde no Brasil? O Conselho Nacional. O Ministério, o ministro, ele homologa a decisão do Ministério, do Conselho. E o Conselho tem representação de todos os segmentos. Além disso, existe a Comissão Intergestora Tripartite, que pactua, que discute a implantação do SUS, as decisões do Conselho, para poder operacionalizar no processo de gestão. Entre os objetivos das normas operacionais, marque a alternativa incorreta. Cuidado. Até mesmo quando eu estou dando aula, se você não presta atenção, imagine na prova. Você tá fazendo a prova e você está tão nervoso que você vai olhando, já marca a primeira, você não olha que ele está pedindo a incorreta. Aí eu vejo, induzir e estimular mudanças, está certo. Aí pá,
Mas ele não está pedindo a correta, ele está pedindo a incorreta. Então, induzir e estimular mudanças, claro que está correto. Aprofundar e reorientar a implementação do SUS, claro, porque a lei só diz o que deve ser feito. Quem orienta como são as instruções normativas. Regular as relações entre os gestores, certíssimo. Então, desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco. Isso não é papel das instruções normativas, não é? A gente sabe que isso é um princípio do SUS, a equidade, e que existe legislação própria que define como a saúde um papel nesse sentido, mas não é papel das instruções normativas. Então, a questão que está incorreta é a letra D. E aqui a gente lembra para vocês, ó, está lá nos documentos do Ministério que falam o que é, fala do processo de implantação do SUS, lembra que não existe a operacionalização sem a instrução normativa, é tanto que o SUS foi regulamentado em que ano? 90. Mas ele só começa a ser operacionalizado em 93, com a NOB 93. Vai ser a primeira instrução normativa que vai dizer o que deve ser feito de início, ou seja, cria o repasse fundo a fundo, cria as comissões intergestoras. Então, essas instruções normativas são portarias específicas para orientar o processo de implantação do SUS. E elas têm exatamente essas funções acrescidas de mais uma que não tinha lá e que vão estar na questão muito fácil para que vocês não errem a questão. E a gente ainda coloca aí, lembrando para vocês, ó, que exatamente no manual diz o que está lá na questão. O papel das instruções normativas é regular as relações entre os gestores do sistema de saúde, entre os municípios, Estado e governo, formulam novos objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos táticos operacionais para a implantação do SUS. E a gente ainda mostra um slide aqui para vocês com as principais conquistas das instruções normativas. Lembrando que a NOB 93, ó, ela traz as orientações para o repasse do recurso fundo a fundo e ela cria as comissões. Lembrando que era só inicialmente a TRIABI. As comissões intergestoras regionais vão ser criadas pelo decreto agora em 2011. A NOB 96 vai criar o piso de atenção básica e a PPI. São processos de aprofundamento para a implantação. A reforma é lenta, a gente ainda está vivenciando ela. A NOAS vai criar os primeiros instrumentos da regionalização. Né? Que instrumentos são esses? PDR e PDI, Plano Diretor de Regionalização. Cuidado para não confundir o plano com o mapa da saúde. Plano Diretor de Regionalização tem o nome de plano, mas a figura é de um mapa. É o mapa com as 8 regiões. Já o plano, lá quando a gente for ver o mapa da saúde, vai ser o quê? Uma descrição geográfica dos serviços, dos profissionais que tem numa região. Lá na frente, no decreto. Aqui está falando do PDR, que é o Estado, o desenho do mapa do Estado, dividido em regiões. E o PDI seria o plano de investimento para estruturar essas regiões. E a atual instrução normativa, que é o Pacto da Saúde de 2006, Portaria 399 de 2006, que contempla 3 dimensões desse pacto. Pacto em defesa da vida, pacto de gestão e pacto em defesa da vida, pacto de gestão e... Meu Deus, agora me deu um branco. Ajude aí, meninas. Pacto em defesa da vida, pacto de gestão e em defesa do SUS. São 3. Então, o da vida vai falar de indicadores, de critérios, de indicadores do processo de cuidado. O pacto em defesa do SUS é para reforçar a política da reforma sanitária e o pacto de gestão vai criar instrumentos de gestão importantíssimo, né? Tá aqui as 3 dimensões. Vai criar o instrumento fundamental que é o termo de compromisso de gestão, pacto em defesa da vida, e vai acabar a modalidade de adesão ao SUS. Todos vão passar a ser pleno a partir de 2006, através do Pacto da Saúde. Ok, pessoal? Revisão feita.
Relembrando aí essas, e lembrando que a atual instrução normativa é o Pacto da Saúde. Mais uma vez, um quadrinho que mostra essa legislação, lembrando que a Constituição cria o SUS, a Lei 8080 regulamenta, aí vem as instruções normativas, Depois, em 2011, vai ter o decreto que vai ter poder de lei, que vai regulamentar o SUS. Ou regulamentar a Lei 8080. E agora a gente falou das instruções normativas. Questão 4. As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios e, para tanto, a região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de... Muito provável que caia uma questão dessa. Muitas pessoas confundem região com rede. Rede são os serviços. Independe de aonde. Região é aonde. Região é um conjunto de municípios, vai dizer aí limítrofes, não é? Que tem características comuns, que tem um perfil epidemiológico também muito parecido e que tem que ter uma rede de garantia de transporte para que esses usuários transitem nessa região. E vai exigir que pelo menos um município, além da atenção básica, que todos têm a obrigação de ter, tenha que ter 5 tipos de serviços. É isso a questão. Quais os 5 tipos de serviços que tem que ter numa região? E aí eu vou atentar para vocês para um aspecto, depois que a gente responder a questão. Primeiro, vamos ver. Então, vamos ver quais os serviços. A atenção primária é obrigatório para todos os municípios. Urgência e emergência tem que ter numa região? Tem. Atenção psicossocial tem que ter? Tem. Atenção ambulatorial especializada tem que ter? E hospitalar? Tem. E vigilância em saúde também. Questão A. As outras todas acrescentaram algo que não faz parte. Fixem essa questão A, que diz os 5 serviços que são obrigatórios em uma região. Cuidado para não confundir com rede. Rede, e lembre-se que aqui não tem alta complexidade. Uma região não é obrigada a ter alta complexidade. E aí pode cair muito bem uma questão pegadinha que a Compev gosta de fazer. Todo mundo acha que uma região, por ser região, tem que ter alta complexidade. Não. Para ter alta complexidade, ela teria que ser classificada em macro-região. Região não é obrigada a ter alta complexidade. Tem que ter esse serviço. E aí, ao contrário da rede, que uma rede de atenção, que é objeto do concurso de vocês também, ela tem que ter o desenho da rede, a partir de uma diretriz clínica, que garanta o cuidado integral, desde a atenção básica até a alta complexidade. Isso significa que nem toda a rede vai se completar numa região. Concordam? Porque não é obrigada a ter alta complexidade e a rede só se completa com alta complexidade. Então, o desenho de uma rede pode estar dentro de uma região ou em várias delas. Ok? Ou aqui, só para vocês relembrarem, fixarem esses 5 serviços para não confundir e incluir atenção alta complexidade. Vamos repetir mais uma vez: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. E a gente lembra também que existe mais possibilidade de outras formas de região. São aquelas regiões que são de municípios vizinhos, de estados vizinhos, que pode ser chamada de região interestadual. E região de municípios que são de países vizinhos, que são chamados de regiões limítrofes ou fronteiras. Questão 5. A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar vamos ver. Crianças, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, implementando exclusivamente, já tornou a questão errada. Ações e melhorias de acompanhamento ao recém-nascido das crianças, já tornou a questão errada. Mulheres e atenção, a atenção humanizada, quer dizer, assegurar as mulheres a atenção humanizada, a gravidez normal, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito do nascimento seguro, através da implementação de ações exclusivas nas maternidades e casa escola. Já tornou também, no final, errou, né? Desonerou. Mulheres,
assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Certíssimo. Vamos ver o que está errado aqui. Crianças, assegurar as crianças, já está errado. É as mães e as crianças. Então, letra C. E aí a gente lembra vocês as diretrizes, objetivos e como se organiza a Rede Cegonha. Muito provável, Rede Cegonha é a mais forte das redes. É Rede Cegonha e Rede Atenção Psicossocial. Aliás, 3. Né? A tendência, como é Estado, concurso, né? Provavelmente são 3 redes que, se tiver de cair questões mais específicas, é urgência e emergência, saúde mental e Rede Cegonha. Eu acho mais provável Rede Cegonha e urgência e emergência, tá? Porque é um concurso estadual. Então, e aí a gente lembra, ela foi instituída, ela foi instituída como uma rede que assegura à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada, à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Diretrizes, garantir o acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, com ampliação do acesso à melhoria da qualidade do pré-natal, garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro, garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento, garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses, com qualidade e resolutividade. Cuidado que a Compev já fez questão, colocando aí o período dos meses diferente. 12 meses, não é 12 meses, são 24 meses. Eu aconselho que vocês fixem bem esse slide, tá? Garantia de acesso às ações e ao planejamento reprodutivo. Objetivos. Objetivos são maiores do que diretriz. Diretriz é como a gente vai conseguir. Para isso, o que é que se deseja? Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 a 24 meses. Organizar a rede de atenção materno-infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolubilidade e reduzir a mortalidade materno-infantil com ênfase no componente neonatal. Eu ia até botar em vermelho. É muito provável, pelo tipo e estilo de questão da Compev, que eles botem reduzir a mortalidade materno-infantil com ênfase no pré-natal. Olha aí, olha a pegadinha, para errar quem não estudou, não foi nosso aluno. Neonatal. Neste caso da redução da mortalidade materno-infantil, o componente prioritário é o neonatal, porque é exatamente aí que essas mortes acontecem. Rede Cegonha organiza-se a partir de 4 componentes. Pré-natal, se não botar um desses componentes, não é Rede Cegonha. Está errada a questão. O componente tem que ter o componente pré-natal, parto e nascimento, puerpério, atenção integral à saúde da criança, e os sistemas logísticos, que tem que fazer parte de todas as redes, que é transportes. Aliás, este é específico da Rede Cegonha. Nem toda rede cobra o transporte sanitário. Tem que ter um sistema logístico de apoio administrativo. Esse sistema logístico tem que fazer parte da rede. Mas a Rede Cegonha tem uma peculiaridade. Ele tem que ter transporte sanitário e regulação. Claro, minha gente, chega das mulheres estarem peregrinando para conseguir uma vaga. E a maioria das vezes em carro pago, particular, se pobre não tem nem dinheiro para comprar, quanto mais para estar pagando um carro para estar rodando com elas atrás de vaga. Então tem que garantir o transporte sanitário e a regulação desses acompanhamento desses casos. Questão 6. A lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde, qual é? Lei 8080/90. Ele não precisa dizer. Você já tem que saber. Define as diferentes vigilâncias que compõem o sistema. No tocante à vigilância sanitária, se pode considerar como questãozinha boa. Sabe por quê? Tem gente que nem sequer sabe que as vigilâncias estão citadas na Lei 8080. A Lei 8080 dá o conceito de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância à saúde do trabalhador.
Tá? Lembre-se que a vigilância é importantíssima, que está lá o conceito dessas 3 vigilâncias, na Lei 8080. Essa questão não citou qual é a lei, não precisaria. Uma questão com PEV, tá? Vamos lá, ela quer vigilância sanitária. Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviço e interesse da saúde, abrangendo apenas... Pronto, já tornou a questão errada, vinha bem demais. Tá errada. Botou essa palavra apenas. Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, que direto ou indiretamente relaciona-se com a saúde, compreendido todas as etapas do processo da produção ao consumo e ao controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Ok? Vamos ver o que está errado nas outras. Conjunto capaz de eliminar, prevenir risco, intervir, problemas sanitários, meio ambiente, interesse abrangendo o controle da prestação de serviço e relacionado direto, está incompleta, né? Um conjunto capaz de... Pronto, essa outra também independente, fala do meio ambiente. Nós vamos ter aí, como a questão certa, a letra B. E aí eu relembro a vocês que... acrescente, nós vamos dar aqui as duas, os 2 conceitos, e a gente ainda acrescenta que não está aí a saúde do trabalhador. Do jeito que está lá, só que no artigo 1º do 6º, aliás, no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8080, ele vai falar dessas vigilâncias, dessas conceito de vigilâncias. Lembrando que no concurso, a Compef geralmente ela copia e cola de um material. Você não vai ver questão anulada de Compef, porque eles têm um referencial em que eles criam a questão. Eles não inventam. Eles tiram de algum material oficial. E aqui eles tiraram da Lei 8080, copiaram e colaram só juntando. Ao invés de colocar os incisos, já ligou e botou. A questão está totalmente igual como está lá na Lei 8080. Aí a gente relembra para vocês o que é vigilância epidemiológica. Entende? Que é o 2º parágrafo lá do artigo 6º. Entende-se para vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Lembramos ainda saúde do trabalhador. E como talvez não dê para vocês verem daí, além de dizer o que é saúde do trabalhador, fala da atuação. Aconselho vocês darem uma lidinha no artigo 6º, no parágrafo 3º, que vai falar do que é saúde do trabalhador, dizendo que para fim dessa lei, a Lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, é um campo de atuação das 2 vigilâncias, epidemiológica e sanitária. A promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação desses trabalhadores, né, submetida aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo assistência ao trabalhador vítima de acidente, a participação e competência do SUS nos estudos, pesquisas, de avaliação, de agravos, de potenciais riscos à saúde no processo de trabalho. A participação é também no âmbito de competência do SUS a normalização, fiscalização nas condições de produção, armazenamento, transporte, a distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam também é papel da saúde do trabalhador. Informação ao trabalhador da sua respectiva entidade sindical, às empresas, sobre os periódicos, sobre os laudos de acidente de trabalho, sobre bem como os resultados das fiscalizações, avaliações ambientais, não é? Periódicos, demissão e respeitado, claro, os preceitos profissionais. Participação na normatização, fiscalização e controle do serviço de saúde do trabalhador, nas instituições e empresas públicas e privadas. É papel do SUS. Revisão periódica da listagem oficial das doenças originadas no processo de trabalho. Lembre-se aí, com participação dos sindicatos. Não faz sozinho, tendo a participação das entidades sindicais. E a garantia
ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente o impedimento, né, ou até a interdição de uma máquina do setor de um serviço que ofereça risco ao trabalhador. Mas lembre-se, não é o SUS que impede, que fecha, porque a saúde do trabalhador não tem poder de polícia como a vigilância sanitária. Ela atua em parceria com o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, desculpe. Então, aqui ele dá a garantia ao trabalhador, ao sindicato, de requerer. Porque ele vai dar um laudo, mas não é o SUS que faz isso, ok? Uma dicasinha. E aí, ó, esse slide grande, se vocês quiserem só para fixar, fechem bem, lembrem, dê uma lidinha antes da prova, tá? É aqui o slide sendo unicamente com a saúde do trabalhador, que eu já li para vocês. Questão 7. Considerando as mudanças ocorridas na atual PNAB, é correto afirmar a atual PNAB, que foi publicada em 21 de setembro de 2017, portaria 2436, que agora faz parte das 6 portarias do Código do SUS, vai estar lá na portaria, na PRC 2, portarias revogadas de consolidação número 2, e vai ser o anexo 22. Vai dizer, a atenção básica é caracterizada por uma porta de entrada preferencial do SUS, possui espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para efetiva integralidade. Certíssimo. Os estados devem articular ações intersetoriais, assim como a organização das RAIs, com ênfase nas necessidades loco-regionais, promovendo a integração das referências de seus territórios. É só o estado? Cuidado, colocar apenas o estado. É estado, municípios e Distrito Federal. Então, lembre-se que essas ações são intersetoriais, envolve não só o estado, tá? Deverá acontecer, embora essa questão aqui, a gente até poderia argumentar, porque teria que ser assim, apenas os estados devem, para poder ela estar totalmente errada, porque ao pé da letra ela não está errada. Eu, quando li essa questão, eu digo, tá certo, os estados devem fazer isso, porque não é só o estado. E da forma que está aí, parece até que está dizendo que a gente vai dizer que é errado o estado. Não, o que eles consideram errado, e aí eu entrei lá no site para ver, porque a gente entra e vê os argumentos, as coisas, foi que eles colocaram que só o estado não era certo, tinha que colocar os outros também. Então, ok? Deverá acontecer articulação e implementação de processos que aumentem a capacidade clínica das equipes, que fortaleçam práticas de microrregulação nas unidades básicas de saúde. Serão incorporadas no processo de referenciamento as ferramentas telesaúde, articuladas às decisões clínicas e aos processos de regulação da saúde. Nessa terceira, a gente tem que lembrar que tem que ter o cuidado no que se refere o quê? Que essa articulação vai aumentar a capacidade clínica das equipes, que se fosse na portaria anterior, poderia ficar atento, pensando, mas a clínica aumentar não é o modelo clínico? Não, um dos objetivos dessa portaria é aumentar a resolutividade da atenção básica. Inclusive isso, aumentar a capacidade clínica das equipes. Para quê? Para aumentar a resolutividade. Por isso vocês vão ver lá na portaria várias questões. Vai falar das tecnologias leves, duras e leve-duras, que antigamente existia uma imagem de que só se fazia na atenção básica a tecnologia leve e leve-dura. Tecnologia dura, não. Eles vão inserir sim, até porque hoje tem um programa de atenção no domicílio, que inclusive existe internação domiciliar. Então, quem é que vai estar lá acompanhando, fazendo essa articulação com alta complexidade? A equipe de atenção básica. Inclusive tem aparelhos e muitas outras coisas. Então, existe também tecnologia dura na atenção básica. Isso vai estar lá na portaria. Então, somente 1, 3 e 4 estão corretas. Aí o que é que está o destaque, né, do que está errado. E aí, aqui, do jeito que está lá na portaria.
certo? Porque a Compev faz isso. Ela não anula uma questão, porque vai. E essa questão aí já foi agora, recente, de janeiro, de um concurso. Então, elas já pegaram, ó, o que estava lá na portaria nova, ó, aqui. Olha os detalhes de onde, ó, necessidade, ó, os estados, municípios e o Distrito Federal. Lá botou só estado, né? Lembrar também que aqui vai estar, ó, do jeito que está lá, aumenta a capacidade clínica das equipes. Lembrar que é fundamental essa articulação, né, para as unidades básicas, para propiciar a comunicação, as centrais de regulação. Centrais de regulação, lembrando que vai ser incluído na atenção básica a microrregulação. O que é a microrregulação? Pode ser uma questão. Microrregulação é a regulação entre as UBS, que não existia. E o telesaúde vai facilitar muito para aumentar a resolutividade através dos protocolos de tratamentos que você vai poder usar o telesaúde e resolver até mesmo à distância o problema, né? Ó, centrais de regulação e serviço especializado com pactuação de fluxos, protocolos, apoio matricial, presencial e ou à distância. Isso vai ser feito pelo telesaúde. Incorporar o referenciamento de ferramentas, está aqui, telesaúde, articulando as decisões clínicas ao processo de regulação do acesso. A utilização de protocolos, de encaminhamentos que servem como ferramenta para exatamente essa tomada de decisão, né, dos profissionais. Ampliação do cuidado clínico e da resolutividade da atenção básica, evitando a exposição das pessoas a consultas e a procedimentos desnecessários. Organização do acesso, induzindo ao uso racional dos recursos em saúde, impedindo o deslocamento. Ó, o uso racional é se gastar aquilo que realmente precisa, não ser abusivo, né? A organização do acesso, induzindo ao uso racional dos recursos em saúde, impedindo o deslocamento desnecessário e trazendo maior eficiência e equidade à gestão das listas de espera que deverão existir, porque se na nova portaria não permite o usuário voltar da UBS sem atendimento, nem que seja pelo menos o aprazamento do atendimento, mas ele não deve voltar sem nenhuma resolução da UBS. E aí a gente destaca, ó, as responsabilidades que está lá na portaria, as responsabilidades dos municípios para as referências, aos serviços especializados ambulatoriais, que seja preferencialmente pela atenção básica. Aí o município tem a responsabilidade de ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da rede, gerir a referência e contra-referência de outros pontos de atenção e estabelecer a relação com especialistas que cuidam das pessoas no território. Questão 8. A Política Nacional de Humanização estabelece como diretriz a clínica ampliada. Assim, quando a clínica ampliada é utilizada como ferramenta de trabalho, realiza-se um processo dinâmico que consiste na identificação da vulnerabilidade do usuário, na perspectiva de produção da saúde e da doença, reconhecendo os limites do seu saber profissional, fomentando a responsabilidade compartilhada entre os implicados na produção de saúde e atentando para a defesa dos direitos dos usuários. Certíssimo. Essa limitação aqui que ele fala do saber profissional é o que abre a brecha para a clínica ampliada. Hoje, dificilmente você cuida de um usuário sozinho. Então, o modelo médico-assistencial era assim, centrado no médico para tratar, para fazer a clínica. Agora, essa clínica ampliada, essa é a diferença. É o médico e os outros profissionais. E aí é onde vai estar o cuidado em equipe, o apoio matricial, né? Essa é a característica da clínica ampliada. As outras vão estar erradas, as outras questões, que aí vocês vão ver que, ó, aqui exclusivamente, né, vai tornar a questão errada. Cada um desses pacientes prestando atendimento integral, diferentes especialidades, vocês vão ver que cada uma dessas questões vão trazer colegiados, gestores, não tem nada a ver. Então, a letra A, só para vocês relembrarem, o conceito de clínica ampliada, ó, deve ser entendido como uma das diretrizes impostas pelos princípios do SUS. A universalidade do acesso, a integralidade da rede de cuidado e a equidade das ofertas em saúde obrigam as modificações do modelo de atenção e gestão dos processos de trabalho em saúde.
Ampliar a clínica, por sua vez, implica o quê? Tomar a saúde, olha aqui, o que está lá na questão, como seu objeto de investimento, considerando a vulnerabilidade, o risco do sujeito no seu contexto. Manual de lá da clínica ampliada, né? E é uma das diretrizes, a clínica ampliada é uma das diretrizes de qual política? Humaniza SUS. É um dos dispositivos também. Diretriz e dispositivo. Aliás, para fazer a clínica ampliada, um método é o matriciamento. Ter como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos. Realizar avaliação diagnóstica, considerando não só o saber clínico e epidemiológico, como também a história dos sujeitos e os saberes por eles veiculados. E definir a intervenção terapêutica, considerando a complexidade biopsicossocial das demandas de saúde. E as propostas da clínica ampliada, lembre-se, compromisso com o sujeito e não com a doença, reconhecimento dos limites, olha aqui, reconhecimento dos limites dos saberes e afirmação de que o sujeito é sempre o maior, é maior do que os diagnósticos propostos, a afirmação do encontro clínico entre os dois sujeitos, trabalhador da saúde e usuários, que se coproduzem na relação que estabelecem, busca do equilíbrio entre os danos e benefícios gerados pelas práticas de saúde, apostas na equipe multiprofissional e transdisciplinar, fomento da corresponsabilidade entre diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, que aí entra trabalhadores, usuários e rede social, e as defesas dos direitos dos usuários. Boa revisão, né? Sobre clínica ampliada. Questão 9. No século XX, o uso das vacinas passou a ser uma das mais poderosas armas de saúde pública. A imunização representa uma medida que confere proteção imunológica mediante aumento da resistência do indivíduo contra uma doença infecciosa. Considere o diagrama da história natural da doença proposto por Levin Clerc, reproduzido a seguir. Aí vem isso aqui é só para confundir, porque você já respondia essa questão de graça para os alunos que assistiram nossas aulas, que a gente falou sobre a história natural das doenças, ensinou quais eram as etapas, como os serviços se organizavam enquanto níveis de prevenção. E a gente mostrou claramente, que vocês vão ver agora, que a vacinação é uma proteção específica. Mas esse gráficozinho poderá cair outras vezes. Para quê? A Compev coloca a questão exatamente para saber quem estudou. Eu nem olhava para essa questão para responder. Aqui só está explicando. É até para facilitar, mas para quem não estudou, confunde, em vez de ajudar. Para quem estudou, olha aqui como está fácil. Mostrando os períodos pré-patogênico e o período patogênico, e mostrando exatamente que aqui é onde estão as ações no período pré-patogênico. Nós vamos ter as ações de promoção da saúde. Olha aqui, ó. Vamos explicar aqui num slide que está bem melhor. Ó, um slide de aula. Quem foi nosso aluno assistiu essa aula. E aquele material ali foi de um texto, de um livro de Paim, sobre vigilância em saúde. Foi tirado, copiado, com questão Compev. Aqui, esse slide nós apresentamos em sala de aula, para vocês entenderem. Ó. Levin Clerc classifica o processo, a história natural da doença em dois momentos: pré-patogênico e patogênico. Pré-patogênico antes de adoecer, antes de ter o contato com o agente etiológico, e depois que desenvolve, já tem o contato, começa o período patogênico, que é a evolução do agente patogênico no seu corpo. Ele vai dizer que aqui neste período pré-patogênico existem fatores extrínsecos que interferem. É onde existe a relação entre hospedeiro, agente e o território. É um período anterior ao componente biológico da doença. Depois que você tem contato com o agente etiológico, já começa o período patogênico. Aí eles estudaram mais ainda isso e descobriram que mesmo aqui, os profissionais tinham responsabilização com os cuidados. No período pré-patogênicos, quais vão ser as ações que a gente vai poder desenvolver? As ações preventivas. O indivíduo ainda não adoeceu, aí ele chamou de prevenção primária. São as ações que podem ser realizadas antes do indivíduo adoecer.
Aí ele identificou que existem algumas ações que são realizadas, que não evitam que a pessoa adoeça, mas que pode evitar dela morrer. Aí ele chamou de prevenção secundária. Como, por exemplo, exame de próstata, a citologia oncótica, mamografia. São ações que você não vai evitar da pessoa adoecer, mas você pode diagnosticar precocemente. E pode tratar adequadamente, aí você evita de morrer. Aí ele chamou isso de prevenção secundária. E disse que ações são essas? São as ações exatamente de proteção específica, né? Aliás, são as ações da prevenção secundária, que você vai poder desenvolver. Ou você identifica precocemente, ou você trata adequadamente. E quais são as ações preventivas, ou seja, que estão no nível da atenção da prevenção primária? São aquelas que vão evitar de você adoecer. Aí quais são as ações? Promoção da saúde e proteção específica, que são aquelas ações preventivas também, mas a promoção, você não sabe qual doença você evitou. Na hora que você faz um mutirão de lixo, que você faz uma ação de melhoria de hábitos, uma caminhada, você está melhorando o estado de saúde do indivíduo, aumentando a imunidade dele, evitando que várias coisas aconteçam. Então, isso é uma ação de promoção da saúde. É quando eu atuo na melhoria da qualidade de vida, eu atuo na melhoria dos hábitos e aumento a imunidade daquele indivíduo. Então, que tipo de ação ele classificou? As ações de promoção da saúde, eu posso evitar sim do indivíduo adoecer, só que eu não sei qual a doença que eu evitei, que são tantas. Agora, proteção específica eu posso. Se eu vou fazer uma vacina, eu estou evitando a vacina contra isso, tal e tal doença. Eu estou fazendo uma prevenção que eu sei para que eu estou fazendo. Aí isso chama-se proteção específica, que também é uma prevenção primária, que é antes do indivíduo adoecer, mas eu sei para que eu estou evitando, o que é que eu estou fazendo para evitar. Já a prevenção secundária, o indivíduo já está doente. Então, eu posso ou diagnosticar precocemente ou tratar. E a prevenção terciária, eu vou tratar, melhorar as sequelas de que a pessoa foi tratada, mas não se recuperou, ficou com sequelas totalmente. Aí ele chamou de prevenção terciária. São aquelas ações de reabilitação, né, de melhora do autoestima, para que a pessoa possa realmente ter uma qualidade de vida melhor. Eu pergunto para vocês, as ações de proteção, ou seja, ele classificou em 3 níveis, em 3 níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. Está aqui, ó quem faz parte da prevenção primária: as ações de promoção e proteção, porque o indivíduo ainda não está doente. O indivíduo, mas tem coisas que eu posso fazer, evite morrer, mas não evite adoecer. Quais são? É a prevenção secundária: diagnóstico precoce, tratamento adequado. Eu evito da pessoa morrer, não evito adoecer, mas evito morrer. E se a pessoa adoeceu, mas ficou com sequela, se tratou, ficou com sequela, eu ainda posso reabilitar, que ele chama de prevenção terciária. E aí, voltando para o slide, eu ainda gostaria de fazer uma pergunta. Ó aqui, aonde é que acontece aqui, ou seja, no período pré-patogênico, são as ações que são chamadas também um período ecológico, porque é no meio ambiente. Aqui não aconteceu ainda. Aqui é o horizonte clínico, porque a pessoa já adoeceu. Aí vai depender muito de que agora? Da sua imunidade, seus fatores intrínsecos. E é aí onde fundamentalmente vai pesar seus hábitos, se você não fuma, se você não bebe e assim por diante. Então, se cair qualquer questão da história natural da doença, é sobre isso que vocês têm que responder. Questão 10. A estratégia de agentes comunitários de saúde na UBS é uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica com vistas à implantação gradual da estratégia de saúde da família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica. Em relação à estratégia de agente comunitário de saúde, novidade. Isso não existia na outra portaria. Da estratégia de agente comunitário de saúde substituiu o programa
de agente comunitário de saúde. Na portaria 2488 se mantinha o nome de programa de PACS. A 2436, não só, a estratégia de saúde da família foi mudada desde a 2488. Deixou de ser programa, passou a ser estratégia. Aliás, desde a 648, só que ela não vinha, continuava ainda chamando, porque no seu teor inicial citava Programa de Saúde da Família. Mas a 2488 já cita estratégia. Só que o PACS continua. E agora não, agora é tudo estratégia. Então a estratégia de saúde estratégia de agente comunitário de saúde é aquele município que não tem estratégia de saúde da família e quer implantar o agente comunitário, atuando. Então, vamos ver o que é que diz. Então, exige o quê para a organização? A existência de uma unidade básica de saúde inscrita no CNES. Vocês sabem o que é CNES, né? Ou CNES. Cadastro, é o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Vigente, que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agente comunitário de saúde. Certíssimo. O número de agente comunitário de saúde e de agentes comunitários de endemias, novidade. Agora o agente comunitário de endemias vai poder fazer parte, né, da equipe de atenção básica, da equipe de agentes. Por equipe deverá ser definido de acordo com a base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, conforme a legislação vigente. Exatamente, novidade. Tá? O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários. E ela deve ser composta por agentes comunitários e enfermeiro supervisor. Detalhe, né? Lembrar que é importante a gente lembrar aqui, no que fala de que a equipe mínima, ou seja, a quantidade mínima de agentes comunitários de saúde, agora, por exemplo, que essa questão do número de agentes, nesse caso aqui, vai ser organizado por base populacional de uma instituição oficial. Não aceita qualquer instituição não, tá? Tem que ser uma instituição oficial. E isso é uma novidade dessa atual portaria. Ó aí, né? Primeiro, o que é a estratégia? Desculpe. Primeiro, o que é a estratégia? Né? Depois, quais as exigências, ó. E aí eu lembro uma coisa que não está lá. Não deu, uma questão, o que é que a Comperv faz? Copia e cola algumas. Né? Olha essa aqui, continua o agente realizando as ações na microárea, cuja população não deve ultrapassar 750 pessoas. Não confunda isso aí com a quantidade de agentes. A demanda populacional por agente continua a mesma recomendação, 750 pessoas. Tá? O que vai mudar é por equipe. Então, lembrados, por equipe, uma equipe que é de uma área, uma microárea é responsável de um agente. Uma área é por uma equipe. Uma equipe tinha, na portaria anterior, o ideal 3.000, o máximo 4.000 pessoas. Agora, a orientação é que seja de 2.500 a 3.000 pessoas. Ok? Questão 11. Aliás, 2.000 a 3.500, não é? O inverso. Vamos lá. Questão 11. Mendes, né? Ele traz a referência a essa questão. Um aluno disse, professora, acho que quem fez essa questão foi a senhora, quando veio me mostrar essa questão. Não, mas realmente são bem parecidas com as questões que eu faço. Então, vamos lá. Mendes, 2012, foi de uma questão Comperv aqui do Estado. Mendes 2012 afirma que os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde das populações que se expressam fundamentalmente nas suas situações de saúde. Portanto, partindo da atual situação epidemiológica do Brasil, devemos superar as concepções de práticas atuais dos sistemas de atenção à saúde. Analise a proposta do autor, sumarizado na figura abaixo. Veja bem. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu fui apertar para coisa aparecer, peraí. Sobre o modelo é correto informar.
A crise contemporânea dos sistemas de atenção à saúde reflete o desencontro entre uma situação epidemiológica dominada por condições agudas e um sistema de atenção à saúde voltado para responder às condições e aos eventos crônicos decorrentes das condições crônicas de forma fragmentada, episódica e reativa, coordenado pela atenção básica de saúde. Misturou tudo, né? Porque a gente tem as condições crônicas e tem as condições agudas. As condições crônicas têm uma forma de atuar. Eu vou primeiro ler e aí depois a gente comenta com o slide mais na frente. Nós temos as condições de atuação e temos como a rede se comporta. A concepção vigente na normativa do SUS é um sistema tipo poliárquico de atenção à saúde, em que, respeitando-se as diferenças das densidades tecnológicas, rompe-se as relações verticalizadas, conformando-se as redes policêntricas horizontais. Seria maravilhoso se, na prática, as redes estivessem organizadas já assim. A gente ainda tem uma rede organizada por níveis de densidade tecnológicas em forma piramidal, né? Lamentavelmente, mas a ideia é que isso mude. Essa concepção poliárquica, aqui no final, vai dizer, se equivocar totalmente, né? Poliárquica e horizontal deve ser substituída por um sistema hierárquico do tipo piramidal aqui. Aqui é onde está errado. É o contrário, o sistema piramidal deve ser substituído exatamente pelo sistema poliárquico, né? A crise contemporânea do sistema de atenção reflete o desencontro entre uma situação epidemiológica dominada por condições crônicas e um sistema de atenção à saúde voltado para responder às condições agudas e aos eventos agudos decorrentes da agudização de condições crônicas de forma fragmentada, episódica e reativa, coordenado pela atenção de alta e média complexidade. Também desonerou aí no final, não é? Porque a atenção básica é quem deve ordenar e coordenar esse cuidado. E aí a questão correta, a concepção vigente na normativa do SUS é a de um sistema hierárquico de tipo piramidal, formatado segundo densidades relativas de cada nível de atenção básica, média e alta complexidade. Essa concepção hierárquica e piramidal deve ser substituída por outra, e a das redes poliárquicas de atenção à saúde, em que, respeitando as diferenças nas necessidades tecnológicas, rompa-se as relações verticalizadas, conformando as redes policêntricas horizontais. Perfeito. Porque, na atualidade, por isso que a reforma ainda não aconteceu, minha gente. Existe um SUS legal, normativo, e existe o SUS real. Na prática, ainda não se tem essas redes poliárquicas, ok? Então, a questão aqui está corretíssima. Uma coisa é a normativa, outra coisa são as questões na prática, né? E aí, pessoal, aqui está detalhadamente, já dado em aula de aula, esse slide, que mostra exatamente o que está na questão. Por isso que o aluno perguntou se eu tinha feito a questão. Porque ele coloca do material que a gente usou até para a aula, uma questão que usou até a mesma figura, onde diz, a concepção vigente na normativa do SUS é de um sistema hierárquico piramidal, formado segundo as complexidades relativas de cada nível de atenção, em atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Essa concepção é totalmente equivocada, é o que está lá no livro, tomando-se a significação dicionária e não da teoria da complexidade. Ou seja, essa visão é a visão de algo complicado e que traz a visão de que na atenção básica as coisas são muito simples, né? Então, essa concepção hierárquica e piramidal, deve ser substituída por outra, das redes poliárquicas de atenção à saúde, em que, respeitando as diferenças da densidade tecnológica, rompa essas relações verticalizadas, conformando-se as redes policêntricas orientais. E aí mostra a figura. Por isso que pensaram que tinha sido eu que tinha feito a questão. Tá aí os slides, só relembrando. Questão 12.
Programa Saúde na Escola, Política Intersetorial de Saúde e da Educação, foi instituído em 2007, relembrando. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral. Recentemente, foi publicada redefinições em relação à adesão dos municípios ao programa. Em 2017, dei em aula também esta portaria de 2017 que atualiza o programa do PSE, Programa Saúde na Escola. E aí, coloca-se aí a necessidade, já está aqui em vermelhinho, mas de cara vocês acertariam, porque vocês assistiram essa aula. Então, lembre-se, são critérios de acordo com a portaria de 2017 para os municípios aderirem. Descentralização e respeito à autonomia federativa, certo. Integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde, certo. Disciplinaridade e intersetorialidade, errada, apesar de muita gente nesse concurso ter marcado, todas certas. 90% das pessoas fizeram essa questão, no desempenho que a gente acompanha, né? Cuidado ao longo do tempo com monitoramento e avaliação permanentes. Isso aqui não faz parte da portaria. Então, questão C, tá? E aí, questão, slide de sala de aula. Slide que a gente já passou para vocês. Então, vocês têm esse material. Relembre as diretrizes da implantação do programa e as ações no âmbito do PSE. Lembre-se, estou com a intuição que vai cair para vocês dizerem as ações. São ações de acordo com o PSE, exceto, sei lá, se não vai cair assim, né? Então, fixem essas ações de combate ao mosquito da Aedes aegypti, promoção das práticas corporais, a prevenção do uso de álcool, drogas, crack e outras drogas, tabaco, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos, doenças em eliminação, promoção e avaliação da saúde bucal, aplicação de flúor, verificação e atualização da situação vacinal, promoção da alimentação saudável, prevenção da obesidade infantil, promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alterações, direito sexual e reprodutivo e prevenção de ST e promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração, tá? Além disso, são diretrizes para implementação, mas não são, aqui tem a interdisciplinaridade. Olha, é diferente, foi aí que muita gente errou, é diferente da disciplinaridade e intersetorialidade. E não é condição, isso aí são diretrizes, não são condição para os municípios aderirem. A interdisciplinaridade é diferente da disciplinaridade. Tá? Então, além disso, para hoje, são estratégias, diretrizes, depois de implantação do programa, os municípios têm que valorizar a descentralização, aí que vocês já viram. Então, um errinho desse pode tirar vocês do páreo. Questão 3. Em relação às políticas de provimento de profissionais da saúde no SUS, considere as seguintes afirmações. É tema do edital de vocês. Quais são as grandes políticas de provimento? Provab, mais médicos, né? As residências, programa de residências multiprofissionais. Aqui tem, inclusive nessa questão, entra também, coloca PEMAC, vocês sabem que é um programa de valorização da melhoria do acesso à qualidade, que também de uma certa forma apoia, mas é importante a gente lembrar dos destaques desses programas, que é o Mais Médico, o Provab. Então, criado, ele quer saber das políticas, né? Então, vamos ver o que é que está certo aí. Criado em 2009 pelo Ministério da Saúde e da Educação, o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos e Especialistas em Áreas Estratégicas pró-residência, com o objetivo de apoiar a formação de especialistas em regiões e especialidades prioritárias para o SUS, por meio da expansão dos programas de residência médica. Certo, né? É um programa que, inclusive, não só pró-residência, pró-saúde. O Provab, lançado em 2013, foi uma iniciativa, a gente continua? Em que ano foi lançado o Provab?
2011, então já errou. Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade também foi lançado em 2011, assim como o Programa Telesaúde, Brasil Redes, a reestruturação do Programa Saúde na Escola, a criação do Programa Academia da Saúde e a nova Política Nacional de Alimentação e Nutrição, certo? Vamos ver. Programa Mais Médicos, o Programa Nacional da Melhoria do Acesso à Qualidade foi, sim, lançado em 2011, está correto. Programa Mais Médicos, lançado em 2015, se pautou em 3 eixos. O primeiro, através, continua? Não. Programa Mais Médico foi lançado apenas, minha gente, em que ano? 2013 e não em 2015. Então, houve uma troca aí. Então, está correta a questão 1 e a questão 3. A 2 e a... Trocou aqui. Ó. Aliás, trocou não. O Provab é 2011, então botaram 2013 e o Programa Mais Médico em 2015. Ok? Revisãozinha aí, boa. E aí a gente relembra para vocês, ó, vários programas foram lançados para fortalecer a atenção básica. Dentre eles, alguns específicos para exatamente vincular ao estímulo, né, o provimento de profissionais de saúde, que são esses 2 aí, Provab e o Programa Mais Médicos. O PEMAC é importantíssimo, foi um suporte, mas esses 2 se destacam em provimento de pessoal e residência, né? Da residência. Questão 14. O espaço geográfico de graça para vocês. Uma questão dessa... Ah, meu Deus, se for assim, né? Está muito fácil. O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, das redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é conceito de que, minha gente? Região de saúde de graça. Tá? Tem que ter cuidado para não confundir. Região com rede, ou mesmo com, aqui estava claro a confusão que poderia se fazer entre rede e região, mas não tem como confundir. Rede é relacionada a serviços que vão seguir uma linha, uma diretriz clínica que garanta a integralidade. Tem que garantir um desenho de atenção básica média e alta para esse usuário ter acesso e para o profissional desenhar a linha de cuidado nesta rede. Então, a rede não é obrigada a se completar numa mesma região, porque vocês já viram a questão sobre hoje, os serviços que tem que ter numa região. E numa região não é obrigada a ter alta complexidade. Então, se no município ou na região não tiver alta complexidade, ele deverá ser encaminhado para outra região, porque naquele desenho da rede vai se dizer para onde, qual é o desenho e para onde deve ir. Então, essa questão de graça estava a região em saúde. E aí eu aproveito, ó, para que vocês relembrem o conceito de região, de mapa, de rede e de COAP. São os grandes instrumentos de mudança com o decreto 7508. Região, vocês já viram o que é. Rede, mapa da saúde não é o desenho do mapa. O desenho do mapa com as regiões é o PDR. Mapa da saúde, ó, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e das ações de serviço de saúde ofertadas pelo SUS e pela iniciativa privada também. Mesmo não sendo prestador do SUS, tem que estar no mapa, tem que estar indicado. Considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Rede de atenção à saúde. Conjunto de ações de serviço de saúde articulados em nível de complexidade crescente, ó, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Então, a rede independe do lugar. Ela só tem que garantir o desenho de que o usuário, se for uma rede com a diretriz clínica de atenção à saúde do adolescente, então eu vou desenhar os serviços que vão garantir a atenção básica, média e alta complexidade daquele adolescente. Se tiver no âmbito daquela região um serviço de alta complexidade que garanta isso para o adolescente, a rede se constitui na própria região. Se não, vai se referenciar, vai se fazer o desenho referenciando para outra região. Então, rede é isso. E lembre-se, cada região tem um mapa.
É diferente do PDR, que é um mapa do Estado. É o inverso. É um mapa do Estado com as regiões. Isso é o PDR, o Plano Diretor de Regionalização. Já o mapa da saúde é um livrinho, não é um mapa. O nome é mapa, mas é uma descrição geográfica da distribuição, ou seja, cada região tem um mapa da saúde. Cada região deverá ter um diagnóstico da situação e capacidade instalada. Isso é o sinônimo de mapa da saúde. É como se fosse aquele livrinho dos planos de saúde, que vai dizer o que é que tem naquela região. Então, nós vamos ter 8 mapas da saúde, nós vamos ter 8 COAPs no estado, porque nós temos 8 regiões. E cada região deverá ter o seu mapa, deverá ter a sua PEGAS, Programação Geral de Ações e Serviços de Saúde, para que a partir daí se elabore o COAP, o contrato organizativo de ação pública de saúde de cada região. Ok? Então, nós vamos ter 8 PEGAS, 8 mapas da saúde, 8 contratos organizativos de saúde no Rio Grande do Norte, se todas as regiões concluírem o seu processo de organização e de adesão de assinatura dos contratos. Lembrando que esses contratos não são assinados só por um gestor. Diferentemente do termo de compromisso de gestão, que é assinado só pelo gestor do município, o gestor estadual e o gestor federal. O contrato é assinado por todos os gestores dos municípios que compõem aquela região. E, inclusive pelos prefeitos também. Tem que ser assinado, que é um contrato de cartório. Tá bom? Lembre-se dessa dica para não esquecer e perder de graça uma questão da prova. E aí, relembrando já esses conceitos, vamos para a última questão. Além de estabelecer os gastos mínimos da saúde, a emenda constitucional 29, regulamentado pela lei complementar 141, de 16 de janeiro do mesmo aniversário, 16 de janeiro de 2012, define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário. Considera os gastos em saúde. O que é que ele quer saber nessa questão? O que a lei diz? A lei 141 foi um desastre para definir. A gente esperava, ela foi quem regulamentou a emenda constitucional 29. No dia do meu aniversário, diga aí, eu fiquei irada, porque o texto que a gente queria não foi o texto que saiu na lei. A emenda constitucional 29, a gente queria que fosse regulamentada com os 15% mínimo que os municípios tinham que gastar com saúde, do orçamento, os 12% dos estados e Distrito Federal e os 10% mínimo da receita bruta da União. Não foi assim que ela foi regulamentada, né? Porém, não é isso que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando de acordo com a lei. Então, a lei ela não foi histórica, porque ela não definiu o teto para a União. Ela manteve o teto do Estado e município e continuou deixando a União numa situação muito cômoda, atualizando seu orçamento em cima do índice do PIB do ano anterior. Então, isso foi péssimo, né? Mas ela trouxe uma coisa que foi muito significativa. Ela definiu que são despesas de saúde. Então, Então, eu já ia explicar. Então, por exemplo, aqui ele está perguntando o que é que são possíveis se colocar como despesa da saúde. Aqui eu estou apanhando um pouco aqui. Pronto. Então, vamos aqui. Despesas em ações de saneamento básico são gastos da saúde? Não. De acordo com a lei, não. Vai poder ser, vocês vão ver, em casos específicos. O saneamento básico de comunidades quilombolas pode. O saneamento básico, vocês vão ver que a gente vai já olhar. Inclusive, se for usar, tem que ser autorizado pelo conselho em casos excepcionais que vocês vão ver. Tá? Então, muita gente errou essa questão, achando que estava muito fácil. Botou facilmente aí, como se fosse saneamento básico, que não é. Merenda escolar, muito pior, não é despesa de saúde. Compra e distribuição de medicamentos, sim. Pagamento de aposentadorias e pensões, não. Aposentadoria pode ser de trabalhadores ativos. Os aposentados, não. Então, vamos ver agora
o slide. Está aqui falando do que foi a lei, só relembrando para vocês que ela não estabelece o mínimo da União, continua, estabelece dos municípios, dos estados, mas não estabelece da União. Ó, aqui, ó. O que é despesa de saúde? O que pode ser considerado despesa? Vamos lá, só para a gente não esquecer e relembrar. Vigilância em saúde, incluindo epidemiológica e sanitária. Atenção integral e universal à saúde de todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica, recuperação de deficiências nutricionais. Ou seja, por isso que a gente pode sim comprar o leite. Os municípios, desde a minha época, por exemplo, que a gente implantou um programa que aquele leite bem caro para crianças que têm resistência, que não têm condições de comprar, é pago pelo SUS, por causa desse respaldo aqui. Tá? Capacitação do pessoal de saúde do SUS, desenvolvimento científico, tecnológico e controle de qualidade promovido por instituições do SUS, produção, aquisição, distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como imunobiológico, sangue, hemoderivados, medicamentos, olha aqui, aquisição de medicamentos e equipamentos médico-odontológicos, saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo o Conselho de Saúde, do ente da federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes e demais determinação previstas na lei complementar. Ou seja, saneamento só se gasta se for saneamento básico de domicílios ou pequenas comunidades que seja aprovado pelo Conselho. Que se não for aprovado pelo Conselho, não pode. E outra coisa, outro tipo de saneamento que pode, saneamento básico dos distritos sanitários especiais, indígenas e de comunidades remanescentes quilombolas. Esse nem precisa de aprovação do Conselho. Esse já pode, mas é só nesses casos, indígenas e quilombolas. Aqui no estado do Rio Grande do Norte só existe uma comunidade quilombola que é, inclusive, Macaíba. Tem direito a esse saneamento utilizar para lá. Investimento na rede física do SUS, incluindo execução de obras, recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde. Remuneração de pessoal ativo na área da saúde, em atividades que trata deste artigo, ou seja, de atividades da saúde, incluindo os encargos sociais. Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS, imprescindíveis à execução das ações de serviço público de saúde e gestão do sistema público de saúde e operação das unidades prestadoras de serviço público de saúde. Ok? Dei um enter, que pode ser uma boa questão também. E aí, eu desejo para vocês uma ótima prova e, por favor, me convidem para as festas de aprovação. Até depois da prova, para a gente, ou então até a nossa aulão de revisão. Estarei esperando vocês. Tchau.